Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 9 de dezembro. Estamos na segunda semana do Advento, fazendo o processo de preparação para o Natal do Senhor. O texto de hoje da liturgia é de Mateus 11, de 11 a 15. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, em sintonia com a liturgia do domingo passado, o segundo domingo do Advento, hoje encontramos um texto em que Jesus fala sobre João Batista. Jesus define a missão de João. Ele é um profeta austero, asceta, à semelhança do profeta Elias. Por seu estilo de vida marcado pela dureza do deserto, ele atraiu muitas pessoas a si. Assim como Elias enfrentou Acabe e Jezabel, João Batista enfrentou Herodes Antipas e Herodíades. João, podemos dizer, é o profeta anunciado em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Lá se diz: Eu envio adiante o meu mensageiro, para que me prepare o caminho. Em Lucas 16, encontramos uma bela síntese que se coliga com esse texto de Mateus. Ali se diz: a lei e os profetas vigoraram até João, o Antigo Testamento. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino, e todos fazem força para entrar nele. Esse é o tempo do ministério público de Jesus e o tempo da igreja. Jesus compara João Batista com o tempo do reino, exatamente para demonstrar a grandeza desse tempo novo por ele inaugurado. João é o maior entre os mortais, maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Salomão. Nele, a história precedente do Antigo Testamento conflui, mas também nele a história se abre a Cristo Jesus. Os seus olhos contemplaram, os seus ouvidos ouviram, as suas mãos tocaram aquele que os outros, só de longe, desejaram, sonharam, anunciaram. Mesmo sendo grande, João é menor do que aqueles que pertencem ao reino. E nós somos testemunhas de uma experiência absolutamente nova, a experiência dos tempos messiânicos. Não o experimentamos por convivência física com Jesus, mas pelo batismo. Nele nós fomos inseridos, fomos mergulhados nesse mistério. Nós então devemos ter profunda gratidão a Deus por essa experiência tão bela da graça. João Batista batiza com água num rito de mera purificação. Nós fomos batizados no Espírito, que é força dinâmica, dinamizadora, força que vivifica, força que transforma a face da terra. Mas resta-nos uma palavra de interpretação sobre o versículo 12. O que significa: o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam? Este versículo 12 já provocou problemas ao longo da história.
Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência. São violentos os que o conquistam. A pergunta é se a expressão os violentos diz respeito a quê? Os estudiosos já deram muitas interpretações. Uma primeira, os violentos seriam os inimigos do reino de Deus, que se impõem com violência contra os missionários cristãos, também Herodes, que mandou matar João Batista, e estes violentos seriam os inimigos que tentam arrebatar ou esvaziar o reino de Deus. Essa interpretação hoje não é levada a sério por nenhum estudioso da Sagrada Escritura. Uma segunda possibilidade: os violentos seriam os discípulos de Jesus, que deveriam fazer uma revolta violenta, armada, para tomar o poder contra o Império Romano. Durante algum tempo, se pensou nesta via da luta armada e violenta. Hoje também esta segunda possibilidade de interpretação já não é mais aceita por ninguém. Uma terceira: os violentos se referem aos seguidores de Jesus, eles que fazem ascese, mortificações, sacrifícios, se apoderam do reino. Hoje está cada vez mais claro que a terceira interpretação é a preferível. Jesus nunca pregou um reino de violência física ou de rebelião. Como existem muitas interpretações para a frase, é um sinal claro de que praticamente nenhuma resolve completamente. Tudo indica que sofre a violência do mal que se abate sobre aqueles que são membros da igreja, do reino de Deus. As perseguições, então o texto poderia se referir a esta violência dos inimigos, das perseguições que foram impetradas contra o cristianismo. A segunda parte da frase, os violentos o conquistam, se referiria exatamente à ascese, aos sacrifícios, ao desejo de ser de Cristo, a fazer uma experiência profunda, espiritual, uma experiência de adesão a Jesus e ao seu reino. Os reinos da terra são conquistados pelos mais fortes. O reino dos céus, ao contrário, é dos pobres, é dos construtores de paz, é dos mansos, é dos perseguidos. O manso, poderíamos dizer, quase ironicamente, é o violento no sentido evangélico. Isto é aquele que, embora recebendo o mal, não é capaz de retribuí-lo. Sempre oferece a outra face. Faz violência contra si mesmo para devolver o mal com o perdão. É capaz de fazer violência interior, privando-se de tudo, a tudo renunciando, tudo perdoando e tudo entregando a Deus por amor do reino. Jesus é este Messias esperado. João Batista é aquele que lhe prepara o caminho. Não se pode acolher João sem acolher Jesus. Encontraram-se o tempo da espera e o tempo do cumprimento. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Isso é um convite de Jesus para todos nós. Jesus nos pede uma escolha, uma opção radical, uma decisão comprometida pelo reino de Deus. Possamos fazer no dia de hoje a nossa oração, refletindo exatamente sobre que violência eu preciso fazer para ter acesso a este grande caminho, a estes grandes valores do reino de Deus. Os violentos o conquistam, mas os violentos o conquistam pelo amor, pela violência
contra si mesmo para educar os instintos, pacificar as pulsões de morte, orientar para Cristo e para um projeto de vida tudo aquilo que em nós é pulsão, é força, é energia que podem estar descontroladas e direcionadas para caminhos opostos. Direcionemos todas as nossas forças e energias para o reino, para Cristo, para o Evangelho. É essa violência da qual Cristo nos fala. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.